E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Tô gravando essa aula síncrona aí, então, para terminar o conteúdo lá da aula de sábado passado, que eu não consegui terminar, tá? Me desculpa por isso. Ahn, o conteúdo, ele é grande, essa aula provavelmente ela também vai ser grande, tá? Porque eu ainda nem consegui entrar na lei municipal. Então, para não perder muito tempo, eu já vou ir direto para o assunto, continuar da onde a gente parou da última aula, tá? Então, vamos lá, vou interromper o vídeo aqui e compartilhar a tela com vocês, tá? Só para avisar, esse material que eu vou mostrar para vocês, eu vou, como é as leis, os dispositivos de lei, eu não vou criar um PDF como eu estou fazendo para as outras aulas, tá? Eu vou só enviar esse arquivo para vocês, disponibilizar para vocês, porque é as leis, entendeu? É as leis, não tem necessidade de eu pegar e reescrever as leis para um outro arquivo, fazer bonitinho, entende? Tipo, porque, né? Mesma coisa que a Lei Pelé. Tudo que eu falei naquela aula lá, eu vou disponibilizar o link da lei lá no site do Planalto para vocês se basearem, porque é só lei o que eu tô falando aqui, tá bom? E aí eu tô fazendo os comentários em cima, tá? Então vamos lá, vamos partir para a aula. Interromper o vídeo aqui e compartilhar a tela. Vamos lá. Aqui. Bom, então, na última aula, né, eu encerrei o capítulo 4 que tratava lá do CEDERS, tá? A fundação do CEDERS lá e todas as suas competências, tá? Então, agora a gente ingressa o capítulo 5, tá? Que fala do Sistema Estadual do Desporto Educacional, tá? Essa aqui é uma parte que é... Lembra quando eu falei que a lei do desporto, ela faz muitas menções e ela copia muitos dispositivos que estão previstos lá na Lei Pelé, só que daí tem algumas partes que são próprias e eles trabalham e aprofundam essas questões próprias. Esse capítulo aí é uma dessas questões próprias, tá? Mas até mesmo esse capítulo, ele copia os dispositivos, alguns dispositivos. Como a gente pode ver com o nosso primeiro artigo desse capítulo, o artigo 26, que ele fala que o Sistema Estadual de Desporto Educacional, acompanhando a organização do Sistema Estadual de Ensino, compreende órgãos públicos e entidades privadas encarregadas da coordenação, administração, normatização e do apoio e da prática do desporto educacional, ok? Que nem a gente tinha lá no dispositivo da Lei Pelé. O artigo 27, ele fala que a organização e o funcionamento do desporto educacional obedecerão aos princípios e diretrizes referentes ao desporto e à educação nacionais, ok? Fazendo, então, a menção à Lei Pelé e, tipo, sendo subsidiária, entendeu? O artigo 28 ele fala que a prática do desporto educacional no sistema estadual é fundamentada nos princípios de democratização de liberdade, de educação e de segurança, efetuando-se de acordo com os interesses e a capacidade de cada um, tanto no âmbito do sistema estadual de ensino, como nos de forma assistemática de educação. E o parágrafo único fala que a liberdade na prática do desporto educacional inclui o direito de opção entre as manifestações participativas e de rendimento. O que ele está dizendo aqui? O artigo 28, ele fala que a prática do desporto educacional, no sistema educacional, ela vai ser fomentada pelas escolas, tá? E pelas instituições de ensino. Só que essas instituições de ensino, elas têm total liberdade para, tipo, para definir como que ela vai fomentar o desporto educacional na sua instituição, entendeu? Eles que decidem o que eles quiserem, desde que eles tenham que seguir, eles vão ter uns requisitos que eles têm que seguir, mas eles têm a liberdade. Como que eles vão fazer isso? Isso é de total liberdade do sistema da instituição educacional. Tá? E ele fala no parágrafo único que também é de liberdade das instituições, elas terem o direito, tá, de se manifestar como tipo, em manifestações participativas e de rendimento, ou seja, eu posso fomentar, seguir a cartelinha do que diz no desporto da RS na minha escola, tá? Focado só no desporto educacional, ou seja, em atividades curriculares, ou eu posso fomentar também a criação de atividades extracurriculares, que eu já vou falar sobre elas, que fomentem equipes que vão representar a nossa escola para jogar em competições, tá? Contra outras instituições escolares.
ok? O artigo 29, ele fala que a Secretaria de Educação compete a supervisão da prática do desporto educacional no sistema, nas instituições do Sistema Estadual de Ensino. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, basicamente? Que a Secretaria de Educação ela vai fazer um papel de fiscalização, tá, nessas instituições escolares para ver se elas estão seguindo o que tá disposto no Sistema Estadual de Ensino, né? O papel curricular do desporto educacional será definido no Estado pelo Sistema Estadual de Ensino. Para quem ficou perdido aqui nesse artigo, aqui ele explica. O papel curricular, ele fala que o quê? Que ele não vai ser definido, tu não vai achar essa definição de como que deve se ater o papel curricular do desporto educacional, como que eles devem se ater, tu não vai achar ele dentro desse dispositivo aqui, dentro desse diploma legal que a gente está lendo. Tu vai achar ele lá no dispositivo que trata do Sistema Estadual de Ensino e não do de Desporto, que é esse aqui, ok? No Sistema Estadual de Ensino, o desporto educacional compreenderá atividades curriculares e extracurriculares. Então, aqui o que ele fala? Que as instituições, tá, escolares, elas vão ter elas podem ter atividades curriculares, ou seja, a educação física e tudo mais, que é obrigatório nesse caso, e atividades extracurriculares. O que são as atividades extracurriculares? Elas, de fato, elas também são obrigatórias, só que nesse caso, como vide o artigo 28 aqui, que trata da liberdade e tudo mais, o que ele está falando? Que essa atividade extracurricular aqui, ela pode ser basicamente uma educação física 2, entendeu? Uma educação física 2, que trata só da questão participativa, que não tem nenhum fomento a não ser o recreativo, como tem nas atividades curriculares. Já aqui, as atividades extracurriculares, elas buscam também como fala aqui, as manifestações participativas e de rendimento, ou seja, competições, busca pela competitividade. Então, é aqui que se vê isso, não vai se ver aqui. Na verdade, aqui até vai se ver, mas eu vou tratar disso já já, ok? Mas foquem primeiro nisso. Atividade curricular é educação física e atividade extracurricular é o que gera as equipes das instituições escolares que vão visar ou uma atividade recreativa ou competições contra outras instituições educacionais. E aí ele tem uma série de parágrafos, se eu não me engano são 7. E ele fala assim, então, no parágrafo primeiro, ele diz que na educação fundamental e na média, o desporto educacional integrará o currículo como atividade escolar regular. O que ele está dizendo aqui? Que deve ser tratada como uma matéria no seu currículo, que nem matemática, física, química, português, enfim. E é aí por isso que é criada a educação física. É isso que ele está dizendo aqui. O parágrafo segundo, ele fala que na educação fundamental, as atividades físicas curriculares deverão ser de caráter recreativo, de preferência as que favoreçam a consolidação do hábito de uma prática regular que persista a vida inteira. O que ele está dizendo aqui? Por que ele faz essa menção à educação fundamental? Porque lá na frente ele vai fazer uma menção tratando da educação no ensino médio, que ela pode ter caráter tanto recreativo quanto competitivo, ok? Ele fala aqui, ó, na educação de nível médio, as atividades curriculares deverão contribuir para o aprimoramento e aproveitamento integrado de todas as potencialidades físicas, morais e psíquicas do educando. Ou seja, aqui na educação fundamental, as atividades físicas curriculares para o ensino fundamental, elas vão ser só de caráter recreativo. É tipo assim, tu vai dar uma bola para as crianças e as crianças vão ficar jogando. E deu, entende? Aqui, no nível médio, tu já vai começar. Na verdade, aqui até pode começar isso, mas é mais previsto legalmente que aqui seja fomentado obrigatoriamente questões mais técnicas de cada modalidade que vai ser tratada dentro desse currículo na instituição. Ou seja, então aqui vai ser mais focada aquela questão, mas vai ter uma pegada mais treino, apesar de ainda ser, sim, uma questão de caráter apenas recreativo e não competitivo. Só que aqui ele tem
ele tem como fomento e finalidade, não só como antes era só um caráter recreativo. Aqui, além, mesmo sendo um caráter recreativo, ele visa, tá, o aprimoramento e aproveitamento integrado de todas as potencialidades físicas, morais e psíquicas. Aqui que tu vai separar, entendeu? Tu vai forçar o indivíduo tipo, a ele estar num ambiente que vai mostrar se ele tem alguma técnica, me faltou a palavra, alguma, tipo, intimidade a mais com aquela modalidade ou não. É aqui que tu vai ver. Claro, aqui tu já tem essa manifestação, porque quando tu tá no ensino fundamental, tu consegue ver se o fulaninho joga mais que os outros, entende? Mas é a partir daqui que tu vai ver, ao tu colocar esse indivíduo nessa nesse botar essa aspas pressão no indivíduo que vai mostrar se ele vai ter sim um potencial, ele vai ser potencialmente mais técnico e mais receptivo a poder, tipo, seguir na carreira do esporte, digamos assim, do que os outros. Entende? Aqui tu só tem uma manifestação recreativa. Aqui tu já visa buscar esse conhecimento do indivíduo. No parágrafo 4º, ele fala que a partir da 5ª série da educação fundamental deverá ser incluída uma programação de atividades curriculares de iniciação desportiva. O que ele está dizendo aqui? Várias escolas, não são em sua totalidade, mas várias escolas, principalmente as particulares, elas têm os famosos jogos interclasse, tá? Vocês todos devem conhecer o que são os jogos interclasses. Esses jogos interclasses, eles geralmente são fomentados, tá? E tu pode participar deles a partir da 5ª série ou então ensino médio, entende? É isso que ele está dizendo aqui. A instituição escolar ela vai ter que obrigatoriamente incluir uma programação que vise a busca pela competição dos indivíduos que estudam que integram essa instituição. Por isso que é tão fomentado pelas escolas os jogos interclasse. Por quê? Porque esses jogos interclasse é a programação de atividades curriculares de iniciação desportiva que as instituições melhor buscaram para ter no currículo escolar deles. Tá bom? O parágrafo 5º, ele fala da educação especial. Educação especial é aquelas instituições escolares que elas são voltadas e têm a estrutura voltada para receber pessoas com deficiência. E é isso que ele trata nesse parágrafo. Na educação especial, as atividades físicas deverão ser, aqui é obrigatoriamente de caráter recreativo e deverão contribuir para a adaptação e readaptação do indivíduo portador de deficiência de forma a integrá-lo socialmente. Enquanto nessas outras aqui, tu começa com um caráter recreativo que visa o bem-estar tipo, a consolidação do hábito, da prática regular, ou depois também que visa o aprimoramento das potencialidades físicas, morais e psíquicas do indivíduo. Aqui, na educação especial, não que essas questões não sejam importantes. Claro, essa segunda aqui, do aprimoramento, ela não é tão fomentada assim, mas essa daqui principalmente. Não que essas daqui não sejam, tipo, incentivadas ou colocadas como prioridade, mas no caso da educação especial, a prioridade principal é a busca por integrar o indivíduo socialmente, tá? Readaptar ou adaptar o indivíduo para integrá-lo socialmente, por meio do esporte. E aí, claro, depois sim, em segundo plano, se busca tipo, o fomento pela consolidação do hábito de prática regular, o bem-estar social e tudo mais, tudo bonitinho. Mas aqui o foco é a readaptação e adaptação de forma a integrá-lo socialmente. No parágrafo 6º, ele fala que a adequação curricular aos objetivos a serem alcançados em cada unidade escolar ou conjunto de unidades sob direção única será realizada anualmente por intermédio de um plano, considerando-se os meios disponíveis e as peculiaridades dos educandos. O que ele está dizendo aqui? Que
a instituição escolar, ela tem que se adequar, tá, ao que está disposto nesse capítulo todo, por meio de um plano que a instituição ela vai criar todo ano por intermédio de, como ele vai falar aqui no parágrafo 7º, dos diretores dos professores de educação física, entende? Então, o que ele fala no parágrafo 7º? Que a elaboração e execução do plano de que trata o parágrafo anterior são da responsabilidade do diretor e dos professores de educação física do estabelecimento de ensino. Então, todo ano vai o diretor lá se reunir com todos os professores e eles vão tratar de como que a instituição vai encarar o esporte naquele ano. Eles vão pegar e vão dizer, tá, esse ano a gente tem X orçamento, a gente vai fomentar o esporte como? A gente vai fomentar o esporte visando mais as atividades, a iniciação desportiva dentro da nossa instituição, ou a gente vai fomentar essa iniciação desportiva em competições visando fomentar a prática da atividade extracurricular, que é as equipes de futebol, equipes de handebol e tudo mais, que representam a escola em competições fora da instituição escolar. É isso que eles vão fazer anualmente, ok? O artigo 32, travou aqui, ele vai destravar e vai sumir, eu não sei para onde que ele vai ir, que eu mexi bastante, vamos ver. Vamos ver aqui, aí. O artigo 32, ele fala que a prática desportiva extracurricular na educação fundamental e na de nível médio, ela será realizada por meio de entidades de prática desportiva voltadas para o desporto de rendimento e participação. Por exemplo, aqui, eu vou até tirar essa dúvida, vamos ver aqui. Por exemplo, os GERGs. Os GERGs, tá? Os GERGs são os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul. Eles são fomentados, são criados pela Secretaria da Educação. Tá? A Secretaria da Educação ela cria uma competição visando a participação de todas as escolas. Esses GERGs são muito conhecidos no âmbito escolar. Tá? Várias escolas, tanto públicas quanto particulares, treinam mediante as suas atividades extracurriculares, treinam visando ganhar essa competição aqui. Porque essa competição ela é a mais completa que a gente tem em âmbito escolar no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela não é só futebol, ela não é que nem o guribom de bola, que eu nem sei se existe mais, mas que tinha muito naquela época. O guribom de bola que era só voltado ao futebol. Os GERGs, eles compreendem handball, basquete, futebol, futsal, vôlei, não sei mais o que mais, atletismo. Eles visam muito todas as modalidades, inclusive meus tempos áureos de colégio militar, eu fui campeão aqui dos jogos, fui até a fase estadual, porque tu começa no município, vai para o metropolitano, aí depois tu passa para o estadual e no final tu vai para o nacional. Eu cheguei até o estadual. E no estadual a gente ficou em terceiro lugar lá no atletismo, eu e a minha equipe. A gente praticava a minha modalidade era os 100 metros, né? Era 100 metros e também o revezamento 4 por 100. No revezamento 4 por 100, a gente chegou até o estadual lá naquele ano, mas aí acabamos ficando em terceiro, não passamos para a fase nacional, infelizmente. Mas é isso aí, é uma prática que era fomentada pela minha escola, e a gente trabalhava o ano inteiro para duas competições. A competição interclasses, que no nosso caso dos colégios militares eram os Jogos da Amizade, que é os jogos entre todos os, agora 13 colégios militares, tá? E a outra competição que a gente passava o ano inteiro treinando nessas atividades extracurriculares, vulgo os treinos de atletismo, era os GERGs. Era a gente competir os GERGs e passar de fase e chegar até o nacional. Ok? O que ele está dizendo aqui? Isso aqui eu vou trazer depois para vocês. O que ele está dizendo aqui? Que a prática desportiva extracurricular na educação fundamental e na de nível médio será realizada por meio de entidades de prática desportiva, voltadas para o desporto de rendimento e participação. No caso, a entidade de prática desportiva que cria os GERGs é a própria Secretaria da Educação. Tá? Mas não necessariamente exista só ela. O guribom de bola, por exemplo, que é também uma competição criada por uma entidade de prática desportiva, ela foi fomentada e criada pela
pela Fundação Roberto Marinho, que é, na verdade, ela é da RBS, que é filiada à Fundação Roberto Marinho. Então, a RBS, nesse caso, ela funciona também como entidade de prática desportiva, nesse caso, voltada para o rendimento, para o desporto de rendimento e participação no âmbito da educação fundamental. E ele fala que as entidades de prática desportiva extracurricular, as entidades de prática desportiva extracurricular serão os clubes escolares ou similares. O que ele fala aqui? Que essas entidades de prática desportiva, elas vão ser... O que acontece? O SBT, ele vai lá e cria o guribão de bola. Como é que ele faz? Ele bota o guribão de bola em seu nome, chega em cada escola e apresenta? Não, o que ele faz? Ele chama as escolas para essas escolas se consolidarem como um clube escolar ou uma liga, digamos assim, e aí essa liga ela vai participar da competição do guribão de bola, que é fomentada pelo Instituto Globo, no caso a RBS. Então, o que ele fala? Que as escolas elas vão se unir nesses clubes ou similares para poder participar, para poder aí então participar da competição. Não é um auê todo, tipo, tu chega lá, minha escolinha, por exemplo, assim, antes de entrar no colégio militar, eu estudava no Osório Duque Estrada. É um colégio, uma escola pública que tem aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O Osório Duque Estrada, ele não participava de competições, dessas competições assim. Por quê? Porque eles não eram integrados a esses clubes ou similares, entende? Se eles quisessem participar do guribão de bola ou dos jergues, eles teriam que, primeiramente, ingressar nesse clube que visa a participação nessa competição específica, né? A competição do jergues, ela tem um clube específico. A competição do guribão de bola tem outro clube específico. Por isso que tu não costuma encontrar todas as escolas que participam de uma competição em outra. Por quê? Porque a escola X, ela pode participar do clube que vai jogar os jergues, mas essa escola X ela pode não participar do guribão de bola porque ela não integra o clube que trata da participação no guribão de bola, ok? O artigo 33, ele fala que fica assegurado aos docentes do quadro do Magistério Público Estadual que trabalham nos clubes escolares ou similares que, no mínimo, 30% da sua jornada de trabalho seja dedicado a tal prática. O que ele está dizendo aqui? Tá? Que os alunos, eles têm que, dentro de, por mais que tenha toda aquela liberdade lá que é dada às instituições escolares, tá? Um dos requisitos para que eles possam ter essa liberdade direitinho e possam ser institucionalizados como uma instituição, tipo, legítima de educação, eles têm que no mínimo 30% da jornada de trabalho, tá, sendo dedicado à prática desportiva, tá? O parágrafo único fala que a estrutura interna de funcionamento dos clubes escolares ou similares dentro da rede estadual do ensino será regulamentada através do regimento interno proposto pela comunidade escolar e aprovado pela Secretaria de Educação. O que acontece? Lembra os clubes que eu falei? Eles têm que seguir uma cartelinha, e essa cartelinha é o regimento interno, tá? Que vai ser apresentado, ele vai ser formulado pelos próprios integrantes dos clubes, ou seja, as instituições escolares. Eles vão, tipo, conjuntamente, eles vão criar esse regimento, tá? E eles vão propor ele para a Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação vai analisar e vai aprovar ou não, tá? O artigo 34. O artigo 34, ele fala que são admitidas no sistema estadual entidades estaduais de administração do desporto educacional, tá? Então, o que ele está falando aqui? Que, né, no sistema estadual, as entidades estaduais de administração do desporto educacional, elas podem também criar competições visando com caráter tipo educacional, visando a participação de escolas, entendeu?
Por exemplo, assim, ó, vocês querem um exemplo? Claro, um exemplo bem chulo, mas disso, o Internacional, ele tem, dentro da sua instituição, ele tem o que eles chamam de Genoma Colorado, que é uma instituição de ensino, tipo, de ensino vulgo, tipo, voltado pro futebol, para a educação, pelo desporto educacional dentro da instituição deles, tá? E aí o que que acontecia? O Colégio Militar, ele fazia meio que uma parceria com o Genoma Colorado, porque o Genoma Colorado, ele trabalha em dois locais. Ele trabalha lá em Alvorada, nos campos do Inter que tem lá em Alvorada, e ele trabalha também no Ramiro Souto, que é aquele campo de areia, aquele areião que existe ali na Redenção. Só que aquele areião, ele é utilizado pelo Colégio Militar para as práticas de educação física, seja em âmbito, tipo, atividade curricular ou extracurricular, tá? A gente utilizava aquele campinho lá. Como as duas instituições utilizavam muito o mesmo campo de futebol, o que eles faziam? Eles entraram num acordo e criaram uma competiçãozinha que tem todo ano, que é um jogo, é uma final que acontece, tipo assim, tipo uma super taça que acontece entre o time de futebol do Colégio Militar e o time do Genoma Colorado. A gente se enfrenta uma vez por ano lá, eles se enfrentam lá no Ramiro Souto. É isso que ele está dizendo, que entidades estaduais de administração do desporto, elas podem, aliás, que as entidades estaduais de administração do desporto educacional, elas também são admitidas no sistema estadual, elas podem criar essa prática também com atividade, com entidades de prática desportiva que não tenham necessariamente ou principalmente o seu caráter educacional. Tá? Eles também podem ser integrados e admitidos no sistema educacional por intermédio do desporto educacional, como é o nosso Genoma Colorado. E o parágrafo primeiro fala aqui: as entidades estaduais de administração do desporto educacional são entidades jurídicas de direito privado com a finalidade de administrar o desporto de rendimento, ok? Então, o que ele está falando aqui? Que o Genoma Colorado lá, que ele é uma entidade estadual de administração do desporto educacional, mesmo ele sendo tipo de uma entidade desportiva que não tem esse caráter educacional, eles vão ter como finalidade, mesmo sendo de caráter de desporto educacional, que é o Genoma, ele tem a finalidade de administrar o desporto de rendimento também, porque aquela escolinha lá, ela visa o quê? Eles pegam muitos daqueles indivíduos que participam do Genoma Colorado, a qualquer um que destoa e começa a demonstrar uma intimidade maior do que os outros, ele acaba sendo puxado pela própria instituição para integrar as categorias de base do clube, entendeu? O parágrafo 2º, ele fala que os clubes escolares ou similares, entidades jurídicas de direito privado, poderão filiar-se às entidades estaduais de administração do desporto educacional, tá? Ou seja, o que ele está falando aqui? Que, por exemplo, o Colégio Militar, ele poderia se filiar ao Genoma Colorado, entendeu? É isso que ele está falando. Todos os estabelecimentos de ensino, no início do ano letivo, deverão submeter seus alunos a uma avaliação médica, atestando sua capacitação para exercícios físicos. O que ele está dizendo aqui? Tá? Esse artigo 5º, eu até agora, tipo, parando para pensar, nos colégios que eu participei, o único colégio que eu vi que seguia à risca esse artigo foi o Colégio Militar. No Colégio Militar, a gente tinha uma avaliação médica, a gente passava por o que eles chamavam de TAF, tá? A gente tinha esse treinamento, tá? Que era mais ou menos uma avaliação médica, tá? Que mostrava se a gente tinha a capacidade de praticar os exercícios físicos na carga, na carga que o colégio dedicava para cada indivíduo, entende? Eles montavam uma carga, uma jornada de desporto educacional dentro do colégio que era meio
era um pouquinho mais, era mais pesada do que normalmente se encontra nas outras instituições. Tá? Então, o que eles faziam? Eles seguiam à risca esse artigo. todo ano, eles fazem uma avaliação médica dos seus alunos, tá? E a avaliação médica é feita pelos próprios militares dentro da competição, porque da instituição. Porque lá os professores, a maioria deles são militares. Só que todos que entram, até os civis, eles têm que seguir uns requisitos. E dentro desses requisitos é eles saberem fazer uma avaliação técnica, uma avaliação médica e técnica do atleta. Entende? É requisito básico do professor de educação física que estuda, que dá aula no colégio militar. Ele tem que saber fazer isso. Então, todo ano, todos os professores vão lá e fazem essa avaliação com a série inteira, com todos os alunos. Tá? E aí, então, a gente encerra esse capítulo 5, vamos ao capítulo 6, que fala cadê? Aqui, da ordem desportiva. O artigo 36 diz que, no âmbito de suas atribuições, cada entidade estadual de administração do desporto tem competência para decidir de ofício ou, quando lhe forem submetidas pela parte interessada, as questões relativas ao cumprimento das normas e regras desportivas. Tá? O artigo 37 fala que é vedado às entidades estaduais de administração do desporto intervir na organização e funcionamento de suas filiadas. Tá? Então, por exemplo, o instituto lá da RBS, por exemplo, que eu falei, que tem o Guribão de Bola, ele também é uma entidade estadual de administração do desporto, querendo ou não, porque ele tem essa competição. E ele não pode interferir na organização e funcionamento das filiadas, ou seja, as escolas dele. O Internacional, se o Colégio Militar fosse filiado ao Genoma Colorado, o Internacional não poderia intervir na organização e funcionamento das atividades esportivas do Colégio Militar, ok? É basicamente isso que ele está falando. E o parágrafo 1º fala aqui, com o objetivo de manter a ordem desportiva, o respeito aos atos emanados de seus poderes internos e fazer cumprir os atos legalmente expedidos pelo órgão ou representante do poder público, poderão ser aplicadas pelas entidades estaduais de administração do desporto e de prática desportiva as seguintes sanções: advertência, censura escrita, multa, suspensão e desfiliação ou desvinculação. O que ele está dizendo aqui? Que as entidades de administração do desporto, que eu já citei para vocês, elas não podem intervir no funcionamento e na organização interna do colégio, tá? Do colégio que é filiado, no caso. Mas o colégio, ao ser filiado, ele tem que seguir aquele regimento que a gente falou lá no outro artigo. Tá? Que eles criam e é aprovado pela Secretaria de Educação e tudo mais. Eles têm que seguir. Se eles não seguirem, eles podem aplicar a entidade estadual de administração do desporto, ela pode aplicar essas sanções aqui, tá? Qualquer uma delas. E isso sim, aí sim é válido, ok? O parágrafo 2º fala que a aplicação das sanções previstas nos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo anterior não prescinde do processo administrativo no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, ok? O que ele está dizendo aqui? Que não necessariamente precisa passar pelo processo administrativo para ser sancionada essas punições aqui, tá? Essas aqui, aí sim, aí é assegurado o que se passe por todo um processo administrativo primeiro, de contraditório e ampla defesa, para daí sim ser tipo, julgado qualquer uma dessas duas sanções. E o parágrafo 3º fala que a penalidade de que tratam os incisos 4º e 5º do parágrafo desse artigo só serão aplicadas após decisão definitiva da Justiça Desportiva, ou seja, como eu falei ali, após passar o processo administrativo de contraditório e ampla defesa, tá bom? Capítulo 7.
que fala, então, né, porque ele fala aqui nesse parágrafo terceiro, só serão aplicados após a decisão definitiva da Justiça Desportiva. Daí tu pensa, que Justiça Desportiva? Ele trata aqui, então, da Justiça Desportiva. O artigo 38 fala que a Justiça Desportiva no Sistema Estadual do Desporto regula-se pelas disposições desta lei, ok? O artigo 39 fala que a organização, o funcionamento e as atribuições da Justiça Desportiva, limitadas ao processo e ao julgamento das infrações disciplinares e as competições esportivas, serão definidas em códigos. Ou seja, código, por exemplo, a gente tem, qual é o código da Justiça Desportiva? É o CBJD, tá? Nós temos o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse é o nacional. No do Rio Grande do Sul, a gente provavelmente vai ter o Código de Justiça Estadual. Ok? E esses códigos de justiça, eles são criados, né? Junto com eles são criados também os seus tribunais e seus órgãos legais, né? Mas isso a gente vai ver mais para frente. O parágrafo primeiro ele fala que os códigos da justiça dos desportos, profissional e não profissional, serão os propostos pelas entidades federais de administração do desporto e aprovados pelo Conselho Superior de Desportos. O que ele está dizendo então aqui? Que o código, este código aqui, que trata da justiça desportiva, esse código ele vai ser os propostos pelas entidades federais de administração do desporto e aprovados pelo Conselho Superior dos Desportos. Qual que é o código que foi aprovado pelo Conselho Superior dos Esportes? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD. Se vocês jogarem no Google, vocês vão achar todo o diploma legal e lá ele fala tanto do âmbito administrativo quanto do âmbito processual do desporto no Brasil, ok? E é bem interessante mesmo vocês darem uma olhada. Até a aprovação dos códigos a que se refere o parágrafo anterior, continuam em vigor os atuais códigos, tá? Ao Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, que nós temos em âmbitos estaduais, a gente tem o TJD-RS, né, que ele é Unidade Autônoma Independente das Entidades Estaduais de Administração do Desporto, compete processar e julgar, em última instância, as questões relativas à disciplina e às competições esportivas, sempre asseguradas a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que tem o TJD, né? E o TJD, ele compete processar e julgar em última instância, tá? Só que além dela, nós temos também o nosso STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, do Rio Grande do Sul também, tá? Parágrafo 1º fala que, sem prejuízo do disposto nesse artigo, as decisões finais do Tribunal de Justiça Desportiva serão impugnáveis nos termos gerais do direito, respeitados os pressupostos processuais estabelecidos no parágrafo 1º e 2º do artigo 217 da Constituição Federal. Tá? Então, ele está falando aqui basicamente é isso, né? Toda decisão que for proferida pelo TJD, ela vai ser impugnável. Ela é, como falou anteriormente, de última instância. Parágrafo 2º, ele fala que o recurso ao Poder Judiciário não prejudica os efeitos desportivos validamente produzidos em consequência da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Tá? No sistema, o que ele está falando aqui? Que cabe recurso, tá? Mas ele não prejudica os efeitos da decisão que é proferida pelo TJD. Ok? Então, aqui, no artigo 41, ele fala que no Sistema Estadual do Desporto, o Tribunal de Justiça Desportiva tem competência para apreciar processo versando sobre qualquer modalidade de prática profissional, bem como as de prática não profissionais. Ou seja, então, só para deixar claro, se já não é óbvio, o TJD ele não vai falar só sobre futebol, ele vai falar sobre qualquer outro esporte, né? Porque ele não é Tribunal de Justiça do futebol. Ele é Tribunal de Justiça Desportiva, enfim, é qualquer modalidade. E também ele pode tratar não só das profissionais, como das práticas não profissionais. O artigo 42 daí então fala sobre os membros, né? E ele fala que a composição é feita por 7 juízes, sendo um deles indicado por entidades estaduais de administração do desporto, um pelas entidades de prática do desporto filiadas
e que participem de competições oficiais da divisão principal das entidades estaduais de administração do desporto. 3 advogados com notório saber jurídico indicados pela seção estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Tá? Um representante dos árbitros indicado pela entidade de classe nesse estado. Tá? Um representante dos atletas, que por esses são indicados também. E o parágrafo 1º fala que, na hipótese de impedimento ou de impossibilidade de comparecimento a qualquer sessão, os juízes providenciarão junto à Secretaria do TJD no comparecimento do respectivo suplente. E no impedimento, no caso do presidente, né, vai exercer a presidência do TJD o mais antigo dos juízes presentes ou, sendo iguais na antiguidade, o mais idoso. O parágrafo 3º, ele fala que o tribunal vai se reunir no mínimo 4 vezes por mês e no máximo 10, tá bom? E os membros do TJD são impedidos de discutir e votar os processos. E aí ele fala, quais são esses processos? Os processos de seu interesse pessoal ou de seus parentes, até o 3º grau, inclusive, de interesse da empresa, de que sejam diretores, administradores, sócios, acionistas, membros do conselho fiscal, assessores ou a quem estejam ligados por vínculo profissional, e em que houverem proferido decisão sobre o mérito em mérito disciplinar. E ele tem um parágrafo único, né, que é vedado a dirigentes esportivos das entidades estaduais de administração e entidades de prática do desporto o exercício de cargo ou função na justiça desportiva, exceção feita aos membros de conselho deliberativo das entidades de prática de desporto. Ou seja, qualquer dirigente de algum clube, ele não pode pleitear um cargo ou função dentro da justiça desportiva. Por óbvio, né? E aí, o que ele fala? Com essas, só para deixar claro, com essas funções aqui, esses requisitos aqui que daí não podem votar os juízes, como eles são impedidos, aí vale essa... Oh, droga, eu tô me acostumando ainda com esse coisinha. Ele vale essa hipótese de impedimento aqui, ó. Na hipótese de impedimento ou impossibilidade de comparecimento a qualquer sessão, não necessariamente a comparecimento, mas se eles forem impedidos mediante essas questões, vale-se essa questão aqui, ó. Se vale o comparecimento do respectivo suplente, ok? Artigo 44. O mandato de cada juiz do Tribunal de Justiça Desportiva terá a duração de 2 anos, sendo admitida apenas uma recondução consecutiva, uma só, e serão nomeados por ato do governador do estado. Pronto. Parágrafo único fala que os juízes permanecerão no exercício de suas funções até a posse dos novos titulares, mesmo após o término de seus mandatos. O artigo 45, ele fala que a falta de comparecimento de qualquer juiz a 5 sessões consecutivas ou a 10 por ano de mandato importará, salvo motivo plenamente justificado, em renúncia tácita, devendo o presidente comunicar o fato ao governador do estado para efeito do preenchimento da vaga. Ok? Super tranquilo. Artigo 46. O regimento interno estabelecerá, além de outras disposições, a forma de convocação para as sessões com antecedência mínima de 48 horas. Tá? Então, o regimento interno ele tem que estabelecer, né, que seja convocada com uma antecedência de no mínimo 48 horas qualquer uma dessas sessões. Elas têm que ser avisadas em mais de 48 horas, tá? Em até 48 horas, no caso, para os juízes, para eles saberem que vai ter sessão. O artigo 47 ele fala que as entidades estaduais de administração do desporto, nos campeonatos e competições por ela promovidos, terão como primeira instância a comissão disciplinar integrada por 3 membros de sua livre nomeação para a aplicação imediata de sanções decorrentes de infrações cometidas durante disputas e constantes das súmulas similares dos árbitros, ou ainda decorrentes de infringências ao regulamento da respectiva competição. Tá? O que ele está dizendo, então? Que a primeira instância, né, é a comissão disciplinar. E essa comissão disciplinar ela é integrada por 3 desses membros do TJD, tá bom? E ela é de livre nomeação, ok?
para aplicação das sanções decorrentes. Então, quando tu vê lá no jornal que fala que o Inter e o Grêmio, por conta daquelas cenas lamentáveis, né, aquele suco de cenas lamentáveis lá no jogo da Libertadores, eles foram aplicados, foi instaurada a comissão disciplinar para definir as sanções e punições do jogador, Moisés, Maicon, fulano de tal, ciclano, não me lembro mais de ninguém, Fiore, Cuesta, enfim. Essa comissão disciplinar é isso daí, são 3 indivíduos da Justiça Desportiva, do Tribunal de Justiça Desportiva, que vai pegar e vai fazer essas sanções como primeira instância. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui no parágrafo 1º? Que a comissão disciplinar aplicará sanções em procedimento sumário. Ok? Parágrafo 2º fala que das decisões da comissão disciplinar caberá recurso ao Tribunal de Justiça Desportiva, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Então, essa é o que eu falei, a comissão disciplinar ela é a primeira instância, tu quer recorrer, tu vai recorrer lá no Tribunal de Justiça Desportiva. Os recursos a que se refere o parágrafo anterior serão recebidos com efeito suspensivo quando a penalidade exceder a 2 partidas consecutivas ou 15 dias. Ou seja, esse exemplo que eu dei para vocês ali não vai valer para o Edenilson, não vai valer para o Moisés, tá? Mas vai valer, por exemplo, pro Cuesta. Por quê? Porque o Cuesta ele teve uma penalidade de 1 partida. Então, essa decisão que foi proferida lá na comissão disciplinar, o Inter pode recorrer, bem como recorreu e foi negado, né? Ele pode recorrer ao Tribunal de Justiça Desportiva relacionado ao Cuesta. Se ele vai lá e recorre querendo mudar a decisão do Edenilson e do Moisés, que tomaram cada um, acho que 3 partidas, o Lindoso, se não me engano também, ele nem vai ser conhecido. Ele não vai ser conhecido, ele vai ter efeito suspensivo. Por quê? Porque excede 2 partidas. Ok? O artigo 48 fala que a Justiça Desportiva ela terá o prazo máximo de 60 dias, contado da instauração do processo, para proferir decisão final. Isso aqui, por mais que não tenha lido ali na Lei Pelé, ela é uma cópia do que está escrito, que vocês vão encontrar lá no CBJD, lá no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Tá exatamente essa questão escrita lá. Tá? São 60 dias contados da instauração do processo para sair uma decisão final. As penas pecuniárias não serão aplicadas a atletas não profissionais, ok? Profissionais podem tomar multa. Atletas, não. Atletas não profissionais, no caso, não. Capítulo 8, vamos lá. Dos recursos para o desporto. Os recursos necessários à execução da política estadual do desporto serão assegurados em programas de trabalho específico constantes dos orçamentos da União e do Estado, além dos provenientes de fundos desportivos, das receitas oriundas de concursos estaduais e prognósticos, doações, patrocínios e legados, prêmios de concursos estaduais de prognósticos não reclamados nos prazos regulamentares, incentivos fiscais previstos na legislação estadual, 1,5 ponto percentual do adicional de 4,5% de que trata a linha B do inciso 1º do artigo 43, lá da Lei Zico. 1 ponto percentual da verba publicitária das estatais gaúchas, com retorno publicitário obrigatório e outras fontes. Essa linha B do inciso 1º do artigo 43 lá e tal, eu li lá na última aula, porque esse mesmo disposto, ele também está tratando quando se fala dos recursos para o desporto lá na Lei Pelé. Tá? Ele também faz essa menção à linha B desse inciso aqui. Ok? O capítulo 9, das disposições especiais. O Sistema Estadual de Ensino definirá normas específicas para a verificação do rendimento e o controle de frequência dos estudantes que integrarem representação nacional e estadual de forma a harmonizar a atividade esportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. Aqui ele está tratando daquela questão do atleta que ele ainda está dentro da instituição escolar, mas ele já é um atleta
tipo, não profissional, mas que está acima dos demais. Por exemplo, atletas da Sojipa. Atletas da Sojipa que competem em âmbito nacional e internacional, eles ainda assim, muitos deles são estudantes de escola ainda, dessas instituições escolares. E aí é isso que ele trata, que vai ter que ter esse controle, tá? Que o sistema estadual de ensino, ele vai definir essas normas, que vai verificar para fazer a verificação do rendimento e do controle de frequência desses estudantes para harmonizar a atividade esportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar, tá bom? O que ele está dizendo aqui? Que o indivíduo ele pode sim participar de instituições que visam essas competições não profissionais, tá? Em âmbitos até internacionais, sim, e eles podem até receber valores por conta disso, como o professor já fez menção, acho que na penúltima aula, sem ser essa do último sábado, na outra, ele fez também essas menções aos atletas da Sojipa, que recebem um valor, e às vezes um valor bem alto. Eles são, tá? Muitos deles estudantes ainda, e aí eles têm que ter essa harmonização. Eles não podem ser, tipo assim, eles não podem largar a escola. Eles têm sim os requisitos que eles têm que preencher dentro da escola. Só que essas normas, elas acabam diferenciando a forma, os requisitos necessários que o indivíduo tem dentro da instituição. Por exemplo, dar um exemplo para vocês. Os atletas do Colégio Militar que participavam das equipes que representavam o Colégio Militar, no caso, eu, por exemplo, tem alguns requisitos que tu tem que preencher. No caso, eram relacionados à nota. A nota média, a nota mínima necessária para um atleta poder participar, para uma pessoa poder participar de alguma coisa que era fomentada pelo colégio lá, era 6. E eu não estou falando de nota de aula, eu estou falando nota comportamental. Porque no colégio militar a gente tinha 2 tipos de nota. Uma nota de aula, normal, como em qualquer outro colégio, e uma nota de comportamento. E a gente tinha que harmonizar essas 2 notas para preencher. Tipo, a gente tinha que ter um mínimo legal para poder participar do que a gente quisesse. No caso, tipo, para passar de ano, obviamente, a média era 5, e para participar de competições esportivas ou a qualquer outra atividade ou função que o colégio fomentasse, viagem para não sei aonde, tipo, visita a sei lá onde, não sei o que era feita pelo colégio militar, só podia ir os alunos que eles tivessem nota comportamental acima de 7. No caso dos estudantes que praticavam atividades extracurriculares, essa nota comportamental ela podia baixar para 6. E também tinha uma questão de nota da questão de ensino também. Ou seja, por exemplo, se o aluno ele não conseguisse a nota mínima para passar de ano, ele ia para a recuperação, o exame final, e se ele não conseguisse a nota necessária no exame final, se ele batesse na trave, digamos assim, ele ia para um conselho. Esse conselho, ele ia analisar as questões do aluno, se ele praticava alguma atividade extracurricular em nome do colégio e tudo mais, tipo, que tirasse uma parte do tempo dele que ele deveria focar em estudos para focar em outras coisas representando o colégio, nesse conselho, eles iam avaliar isso, olhar isso como uma forma, tipo, atenuante, digamos assim, para poder passar o aluno de ano. Entende? É basicamente isso que ele está dizendo. Isso é a forma que o colégio militar lidava com essa situação. Mas não é que tem que ser assim em todos os lugares. Cada instituição tem que ter uma forma de harmonizar. Essa era a forma que o colégio militar encontrava. Mas o que ele está dizendo aqui? Que ele seguia as normas específicas que o sistema estadual de ensino utilizava e definiu para verificação de rendimento e controle de frequência dos estudantes, tá? Para ter essa harmonia. O artigo 52, ele fala que os dirigentes, unidades ou órgãos de entidade estadual de administração do desporto inscritos no registro público competente não exercem função delegada pelo poder público, nem são considerados autoridades públicas para efeito dessa lei, ok? Então, assim, ó,
dirigente de clube, ele não tem autoridade, e ele não tem poder para exercer função delegada pelo poder público, ok? Artigo 53. Em campeonatos ou torneios regulares com mais de uma divisão, as entidades estaduais de administração do desporto determinarão em seus regulamentos o princípio de acesso e descenso, observando sempre o critério técnico. É vedado aos administradores e membros do Conselho Fiscal das entidades de prática do desporto do exercício de cargo ou função nas entidades estaduais de administração do desporto, tá? O que ele está dizendo aqui? Que os membros do Conselho Fiscal, tá? Eles não podem ocupar cargos ou funções em entidades estaduais de administração do desporto, tá bom? Por quê? Por óbvio, porque é o cara que vai fiscalizar essas entidades. Ele não pode trabalhar lá e fiscalizar ao mesmo tempo. No prazo de 90 dias da publicação dessa lei, o Poder Executivo providenciará a instalação do Conselho Estadual do Desporto, o CEDERS, que eu falei lá no capítulo 4, extinguindo-se automaticamente o Conselho Regional de Desportos, tá? Só que o que acontece aqui, como o professor falou, o Conselho Regional de Desportos, ele nunca foi extinto, como eu falei lá na aula que trata da história da legislação do Rio Grande do Sul. Ele não foi extinto de fato. Ele seguiu tendo as suas funções como caráter consultivo e administrativo. Então, tipo, por mais que tenha o CEDERS, não deixou de existir o Conselho Regional de Desportos. Vamos lá. Artigo 56. O mandato de 2/3 dos conselheiros nomeados para a instalação do CEDERS será prorrogado por mais um ano, segundo indicações efetuadas em sessão plenária. Artigo 57. Aos funcionários públicos em exercício no Conselho Regional de Desportos, fica assegurada, pelo prazo de 90 dias, a contar da publicação dessa lei, a opção pela designação para o Conselho Estadual de Desportos, criado nos termos dessa lei. Ou seja, os funcionários públicos que trabalhavam no Conselho Regional de Desportos, eles iam passar para o CEDERS. Serão transferidos para o Conselho Estadual de Esportes o acervo bibliográfico, cultural e histórico, a documentação, os veículos, o material permanente e de consumo pertencentes ao Conselho Regional de Esportes. Então, basicamente, tudo que o Conselho Regional de Esportes construiu e cultivou vai ser transferido para o CEDERS. As atuais entidades estaduais de administração do desporto, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação dessa lei, realizarão Assembleia Geral para adaptar seus estatutos às normas dessa lei. Tá? Isso tudo é coisa que devia ter sido que foi feito lá em 1996, né? Então, enfim. E é isso. Terminamos então a nossa lei estadual de desporto, ok? O nosso sistema estadual de desporto. Nós temos também, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou separar em videozinhos para ficar mais fácil, não ficar tipo tão maçante para vocês, tá bom? Vou encerrar esse vídeo aqui e depois eu vou fazer o seguinte, ó, já que daí eu vou continuar no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês, eu vou começar a fazer isso, se o professor gostar da ideia, tá? Mas vou me utilizar desse espacinho para fazer isso. Eu vou trazer para vocês, né, mediante autorização do professor, eu vou trazer para vocês todo dia uma notícia do mundo jurídico no âmbito desportivo. E para isso, né, como eu já estava prometendo há muito tempo, eu trago aí a minha primeira indicação para quem quer permanecer ligado no meio desportivo em âmbito jurídico e não só no âmbito de notícias esportivas, né? Eu trago para vocês esse site, essa indicação, que é o Lei em Campo. Eles têm Instagram, tá? E é muito interessante vocês seguirem, porque eles têm várias lives e tudo mais, principalmente na quarentena. Tá valendo muito a pena seguir eles, tá? E também ser assinante da newsletter desse site aqui. Porque o que acontece? Esse Lei em Campo, ele tem uma série de colunistas que são pessoas muito, muito, muito consagradas do direito desportivo no Brasil. Dentre elas, para vocês terem uma ideia, lembra nas primeiras aulas que eu utilizei muito para dar o material para vocês?
o doutor Maurício Corrêa da Veiga, ele é um dos colunistas desse site também, junto com vários outros que são bem renomados, né? E aí eles fazem, cada colunista faz uma série de notícias e artigos, e aqui vocês têm tudo, ó, vocês podem achar tudo, tem as notícias, as colunas, entendeu? Tem os nomes das colunas de cada um, tem as sessões, os artigos, trabalhos acadêmicos, tem várias coisas, é muito interessante. Tem aqui a equipe toda que compõe o Lei em Campo. Eles têm YouTube, onde eles transmitem as lives, eles também transmitem pelo Instagram, né? E aqui, enfim, trazendo então a primeira notícia para vocês, tá? Essa semana, e coisa tipo de agora, essa semana, por exemplo, ó, se vocês virem aqui, ó, o Curitiba vai demitir o Sassá por justa causa após festa e aglomeração, que é uma notícia publicada pelo Gabriel Cossetrone, né, no dia 14, que dia é hoje? Hoje é dia 14, foi hoje que saiu essa notícia, tá? E ele mostra aqui o que acontece, ele fala no corpo que o Curitiba ele já notificou o atleta, ele não se pronunciou oficialmente, mas ele já notificou o atleta que ele vai voltar para o Cruzeiro. Por quê? Porque quando voltou o futebol na quarentena, foi estabelecida uma penca de regras e requisitos que os clubes deveriam obedecer para poder participar das competições oficiais, tá? E dentro delas previa também sanções, ok? E o que acontece? Dentro das sanções, obviamente, ia estar previsto algo do tipo, se o atleta ele participar for tipo flagrado em alguma aglomeração ou não tipo seguindo as normas sanitárias previstas, eles iam ter como sanções, né, obviamente, a justa causa. E o Curitiba, ele tem essa norma, né, dentro do seu clube. E o que aconteceu? Foi flagrado ontem, se eu não me engano, saiu um monte de fotos do Sassá numa festa. Então, automaticamente, né, o que aconteceu aqui, ó? Ele fala na notícia aqui, ó, o Samir disse que a demissão por justa causa é baseada no fato do jogador ter quebrado a quarentena e os protocolos sanitários em meio à pandemia. Pronto, é motivo de justa causa e o Sassá que estava por empréstimo, ele vai ser devolvido e vai ter uma punição, provavelmente, mais uma coisa, mais uma bronca pro Cruzeiro pegar. O Cruzeiro que, coitadinho, tá sofrendo. Inclusive tem muita coisa mesmo falando sobre o que tá pegando lá com o Cruzeiro, é muito interessante vocês verem, porque assim, ó, o pessoal acha que tá tomando um processo enorme. Não, ele tá tomando vários processos enormes. E cada dia o Cruzeiro acorda, assim, ó, o Cruzeiro ele não quer acordar. O Cruzeiro não quer acordar mais, porque cada dia que ele acorda tem um processo diferente acontecendo com ele. Entende? É um negócio assim, ó, é uma bola de neve gigante que está acontecendo. Também como tem uma notícia bem interessante aí sobre o Cruzeiro que trata da lei de socorro ao esporte e o porquê que o Cruzeiro pode sim ser agraciado por essa lei, tá? Que tá ainda passando por todo um crivo, né? Vai passar por votação, mas essa lei de socorro ao esporte, assim, ó, é o que faz o Cruzeiro tá respirando por aparelhos, né? Nessa questão para não cair para a Série C. Também tem de hoje, ó, notícias aqui, ó, por exemplo, a FIA, né, que é como se fosse a FIA, que é da Fórmula 1, ela investigará o Hamilton por possível quebra de protocolo ao homenagear a americana morta pela polícia. Essa imagem que correu o mundo, e é uma baita de uma imagem, diga-se passagem, assim, ó, o que o Hamilton está fazendo, utilizando a mídia e o poder midiático que ele tem, sendo o maior atleta da Fórmula 1 atualmente, o que ele está fazendo em prol do movimento negro, assim, ó, é de se bater palma pro que ele está fazendo, porque é muito interessante tu ver um atleta, tu não se vê um atleta, até por exemplo no futebol, tu não se vê um atleta tendo tanto engajamento de movimento negro como está tendo o Hamilton. Tu só vai enxergar algo próximo a isso, também com muita força, lá na NBA e na NFL. Mas no resto do mundo, principalmente no futebol, tu não se vê isso. Futebol, inclusive, que a gente teve, né, outro caso triste, né,
para marcar a história do futebol, que foi o jogo do PSG contra o Olympique de Marseille ontem, né, com o seu recorde de cartões amarelos no século, né, da Liga Francesa. Foram 17 cartões amarelos e 5 expulsões, dentre elas a expulsão do Neymar, que agrediu o jogador e acusou ele de racismo, né? Infelizmente é algo que em pleno 2020 ainda acontece com a gente, cada vez mais tem tido mais visibilidade essas questões, mas infelizmente não tem aí uma algo positivo em questão de punições visando essa questão, que é bem complicada, querendo ou não, né? Mas enfim, vale a pena ler esse site, entrar lá. Tem aqui que eu vou trazer no próximo vídeo essa outra notícia aqui. Então, gente, entrem lá, vejam as notícias, é bem interessante ler tudo. Tem a questão do Jô, que o STJD puniu ele com 2 jogos. Tem a questão da FIFA, fez uma parceria com a ONU, e aí tem aqui, ó, aqui tem as lives, que todo dia eles tratam de algum assunto, e aqui tem os artigos, as colunas, no caso, né? Ó, tem várias coisas, ó, bem interessantes. Tratamento diferenciado ao desporto profissional e não profissional na Constituição Federal de 88 e o trabalho desportivo. É bem interessante ver essas coisas aqui. Ó, tem um bem interessante aqui que trata também, ó, a fragilidade branca de Colin Kaepernick e Márcio Chagas e Ângelo Assunção, questão que trata também do racismo. Contrato de streaming, pessoal que é mais voltado para os esportes, contrato de streaming para atletas profissionais, né? O exemplo do esporte eletrônico e a nova forma de exploração de imagem dos atletas. Cara, é muito bom, sério, um dos melhores sites que tá assim, ó, que eu tô fazendo muito bom uso nessa quarentena é essa ali em campo, e mais pra frente eu vou trazendo outros sites, outros lugares para vocês se basearem, mas assim, ó, vale a pena mesmo, ok? Então, eu acho que por enquanto é isso, eu vou interromper o compartilhamento aqui e até a próxima aulinha aí, que vai ser a parte 3 da aula 6, tá bom?